Presidente, olhando os outros países, digamos, civilizados, parecidos até com o Brasil sobre vários aspectos, pelo menos eu noto que a distância que existe entre a população e o poder é menor. É muito distante. Era o que eu dizia há pouco. O poder não consegue, não tem sensores com S para sentir o que a população quer. O poder que a população sente aqui é só do executivo. E geralmente sente como consequência de decisão, né? Vou dar um exemplo recente. A presidente Dilma Rousseff mudou a lei dos portos. É uma coisa importante. Isso foi feito sem que ninguém tomasse conhecimento, não houve um debate na sociedade. Houve mudança da lei do petróleo. Também. Ninguém debateu nada. Isso não era assim. Quando eu mudei a lei... Não, debateu para onde ia o dinheiro, só isso. Só? Um dinheiro que ainda não existe. E ela reafirmou no discurso que fez na semana passada, no fim da semana, dessa semana, no fim da semana, ela reafirmou os royalties do petróleo. Mas qual royalties? Não se sabe ainda. Mas não se discutiu. Quando nós quebramos o monopólio do petróleo, foi uma briga danada. Ou quando se fez a privatização, foi uma briga danada. Houve um problema, havia um debate nacional. Intenso. Agora, houve um encolhimento da agenda nacional. Se fechou... Mas eu vou ao detalhe. Saúde, tudo, transportes. Quer dizer, existe uma distância... enorme. Agora você fala, vou fazer um plano nacional de transporte. Como? Começou a governar hoje? Meu Deus! Né? E tudo se fechou no Palácio do Planalto. E o Congresso foi perdendo até, e por isso ele aumentou o desprestígio frente à população, a capacidade que tinha de ser caixa de ressonância do debate público. A agenda pública diminuiu, o espaço público encolheu no Brasil. Eu acho isso uma coisa realmente lamentável. Isso não é um pouco de desprezo à ética? Nós não perdemos tem um desgaste da ética, então se negocia balcão de negócios à vista e o resto não interessa. Quando você não tem um debate sobre valores ou interesses, não importa, o objetivo Presidente, eu queria perguntar ao senhor sobre os vícios desse sistema. É claro que não se pode culpar o sistema só, porque essa é uma resposta até muito confortável. Tem a cultura e tem as pessoas. Exatamente, tem as pessoas e tem os vícios também das pessoas. Também, não só é claro. É isso aí. Mas eu me lembro que quando o senhor fez a sua primeira campanha, o senhor tinha uma visão muito clara disso, que o sistema não funcionava, ou funcionava mal, né? Tanto que fazia parte do seu primeiro programa de governo, a mudança institucional, que depois não foi feita. Eu queria saber o seguinte, essas forças que impedem essa mudança, que é fundamental, né? Trata-se de reforma política, a expressão que usa aí, que já está ficando quase ridículo, porque tem 20 anos, 25 anos que a gente fala disso e isso não anda. Mas ela está indo, o senhor mesmo, na sua primeira resposta, já falou, reforma política. Por que o senhor não conseguiu mexer nisso? E o senhor acha que hoje as resistências são as mesmas? O seguinte, primeiro eu me convenci logo no começo de que se eu fosse por esse caminho eu não faria mais nada. E não sairia do pântano. Eu digo, então eu vou reformar o que eu posso. Mexer na reforma econômica, na estabilização, na reforma do Estado. E disse, o Congresso tem que fazer a reforma política. E dei força que fizesse. Algumas foram feitas e foram barradas. Por exemplo, a proibição de coligação à eleição proporcional. O que eles chamam de sistema de barreira. O mínimo de representação para ser cláusula de barreira. Cláusula de barreira. São passos importantes. Foram aprovadas, algumas foram aprovadas. O que aconteceu? E por quê? Porque vai para o Supremo Tribunal e a nossa Constituição foi redigida com o furor nosso, que era justo, anti-autoritarismo, então cláusulas que asseguram uma liberdade muito plena de partido. Isso, então, são muitas dificuldades para fazer a reforma. Eu acho que em algum momento vai ter que fazer. Mas olha, hoje... Talvez as crises aprofundem essa necessidade. Hoje nós temos um dado novo na reforma política, que é o interesse popular. Isso foi muito importante. A ficha limpa foi produto disso. Quer dizer, a reforma, quando o senhor disse, bom, o Congresso não conseguiu fazer, é que o Congresso jamais conseguirá fazer por si próprio. Sem pressão. Quer dizer, só a sociedade pode realizar essa mudança. Tem toda a razão. Né? Quer dizer, aí, nesse sentido, o movimento que pelo qual nós estamos passando é importante, mas ele precisa ser continuado para a compreensão da necessidade de direcionar para essa questão da mudança. Tem sentido na internet já há um caminho. Um caminho nesse caminho. Né? Mas é muito difuso ainda. É difuso. Não tem nada com Porque o que acontece aqui? Qual foi o fio desencapado aqui? Foi o preço do transporte. Aliás, foi até outra coisa. O transporte, normalmente, o preço é mudado em janeiro, porque não tem aula.
foi mudado em maio, porque o presidente preferiu o governo, sei lá, que não aumentasse a pressão inflacionária. Né? Então, mas aquilo foi o detonador. Mas junto com isso, você veja nos cartazes, etc., começaram a falar de os gastos da Copa, a tal ponto que a presidente teve que se explicar. Que gasto é esse? Não é dinheiro público, é financiamento público. Só que o financiamento vem do Tesouro, vem de nós mesmos. A explicação entre aspas. Falando um pouco de futebol. Não é do futebol da Copa em si, mas existe no Brasil uma visão de que o futebol dá voto. Né? E era considerado um grande trunfo trazer a Copa do Mundo para o Brasil. Furou. Tanto que os governadores, até do PSDB, entraram nessa também. Eu acho que é o momento da gente compreender que o povo mudou e os políticos não perceberam. O povo tem mais consciência onde é que seu calo aperta do que os políticos, muitas vezes. Né? Não é por acaso que acontece isso. Embora possa ser um detonador, um fio desencapado, na verdade, o cristal rachou no Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo até agora... Felizmente, presidente. Não é? Felizmente. Nós estamos vivendo até agora num mundo meio virtual, do marketing. O Brasil para frente, tudo resolvido, já resolvemos tudo, não tem mais problema. A Copa ia ser a entrada do Brasil entre os grandes da história. E o povo está vivendo no cotidiano. Tem mais carro, o governo facilita comprar mais carro, faz um preço de gasolina que é problemático para a própria Petrobras, para facilitar o consumo, e aqueles que começam a consumir dizem, meu Deus do céu, o consumo só não resolve, eu não consigo andar na cidade, eu tenho 1000 problemas na cidade. Quer dizer, há uma espécie de choque entre o que as pessoas veem no seu cotidiano e o que ouvem o dia inteiro. Mas, presidente, o senhor não acha que o que está por trás mesmo, a grande causa de tudo isso, é que o dinheiro está começando a não dar? A questão da inflação. Caristia. Eu chamo de caristia, que era o modo antigo que o povo falava. Né? A caristia está começando a bater. Não é? É verdadeiro isso. Bom, para ser sincero, tem muitos problemas. Né? Eu acho que eu não quero jogar todo movimento desse tipo tem muitos problemas. E a gente tem que enfrentá-los. Não vai resolver do dia para a noite, mas tem que assumir. E não é na palavra. As pessoas não acreditam mais no discurso. Ou faz ou não adianta. Ou tem gesto ou não adianta. Né? Esse é outro dado. Outro dado dos movimentos, já não acreditam na manipulação política. É isso. Acham que é manipulação, que o discurso, a palavra é para enganar. A rejeição é completa. É completa. Né? A da política. E acho que, no caso nosso aqui, não tenha dúvida que está por trás, existe esse mal-estar, que ninguém percebia, mas que existe. Porque a vida do povo não é cor-de-rosa como aparece na Minha Casa Minha Vida. Sim, está bem, mas paga, não é? Custa. Tem os juros, tem não sei o quê. Então, a vida não é essa maravilha que aparece nos discursos. Aqui há uma espécie de monopólio da propaganda. Porque o governo, quando fala os discursos lá da Câmara de ouvir, vai resolver tudo. Né? O partido, mesma coisa. O Estado, as empresas estatais, fala a mesma coisa. É uma espécie de orquestração que foi repetindo. Então, chegou um momento que as pessoas começam a dizer, será que é isso? Mas a minha vida está diferente, não está melhor. Mas aí o senhor não sente falta, quer dizer, o senhor sente falta. Não há falta de uma oposição organizada que faça o seu papel? Eu diria que se houvesse uma oposição, que fosse um canal para as insatisfações do país, talvez essa manifestação tivesse outro sentido. Eu não entendo. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, o nosso sistema partidário, ele mergulhou no Congresso. Está no Congresso. Então a oposição existe no Congresso. E o Congresso não ecoa na sociedade. Então mas não existe na rua. A oposição tinha que ser mais ativa na sociedade. Mas se a gente colocar só a questão entre oposição e o governo, a gente perde um pouco de vista a insatisfação com o sistema em geral, no qual a oposição também está envolvida. Vai junto. Vai mudar a vida de todos os políticos, independentes do governo ou da oposição. Exatamente. Não há dúvida. Agora, de qualquer todo o sistema, mas uma oposição, presidente, uma oposição atuante poderia ser um canal que transmitisse alguma insatisfação. E ainda mais agora. Por exemplo, a oposição não tem o que temer nesse momento. Quem está no governo está aí há 10 anos. Não adianta jogar, foi o FHC, não, eu estou fora há muito tempo. Né? E até pelo contrário, eu acho que nós temos que denunciar o seguinte, o governo está com o farol na popa, está olhando para trás. Está propondo ao Brasil um estilo de governar que olha para trás. Primeiro, fechou o debate é lá em cima. Segundo, é a China ao revés, consumo e não investimento. Não é isso?
E é curioso que esse consumismo deu nisso, uma reação ao próprio resultado do consumo. A insatisfação da vida urbana, da megalópole, não sei o quê. Bom, então é a China ao contrário, né? Vamos investir pouco e consumir muito. Estamos endividando o Estado enormemente. A dívida pública é gigantesca. Ninguém fala mais nisso, mas ela é gigantesca. Estamos transferindo renda também ao revés. O BNDES passou a ser um instrumento para dar dinheiro a empresas, às vezes, discutíveis. Nem sempre, mas às vezes quando nós sabemos quais são as empresas, porque o BNDES não diz. Não, exatamente. O segredo bancário. Agora se fala de transparência. Não há transparência nenhuma. O dinheiro sai do Tesouro, vai para o BNDES, então, quando sai do Tesouro é déficit, quando dentro do BNDES é positivo. Então, pode dar a impressão que não tem problema nenhum. Tem problema. Não vamos entrar em coisas técnicas que são complicadas para essa hora da noite, mas, de qualquer maneira, há muitos erros que são do governo, desse modo de governar, da visão do governo. Há uma falta de estratégia. Houve uma aposta equivocada. O que eu chamo de aposta equivocada? O Brasil perdeu espaço na América, em geral, na América do Sul especialmente. Perdeu espaço, porque não se sabe se ele está, de que lado ele está. Fica sempre pisando em ovos. Amarrado no Mercosul. Amarrado no Mercosul, mas mais ao mesmo tempo, com um temor reverencial ao bolivarianismo. Não toma posição. Na expectativa, essa crise financeira que foi terrível, aliás, faço uma ressalva, o governo agiu bem aqui na crise, fez medidas anticíclicas, mas depois achou que podia pisar no pedal e continuar nessas mesmas medidas e não viu que o mundo estava mudando de novo. Bom, agora estamos saindo da crise por onde? Pelos Estados Unidos, numa revolução tecnológica com ênfase em energia. E nós estamos jogando, sabe lá Deus, se no futuro que pode não existir. No petróleo. No petróleo. Aí, presidente, esquecemos o meio ambiente. A questão da energia, que é mais importante, foi muito importante no seu governo, ela passa também no Brasil pelas coligações políticas, pelas coalizões políticas presidenciais. Por exemplo, o Obama se sentiu à vontade para escolher um prêmio Nobel de Física para ministro da Energia. Aqui no Brasil nós temos o Lobão, que não é uma pessoa que possa conduzir o processo. No mínimo não é da área. Hein? No mínimo não é da área. Então, eu acho ganharia o prêmio Nobel de Física. Não ganharia o prêmio Nobel. Não ganharia. Eu acho que a coalizão, essa questão inicial que o Mitre colocou, continua sendo o nosso problema. Se nós examinamos o nosso trabalho desde a democratização, eu digo nós que estamos todos no mesmo barco, né? Nós, de uma certa maneira, falhamos em levar a democracia a um ponto mais avançado. Porque não resolvemos essa questão de uma coalizão saudável, pelo menos. Olha, houve uma mania no Brasil de dizer que nós temos um presidencialismo de coalizão. Bom, pode ter havido em algum momento. Hoje não é mais isso, não. Hoje nós voltamos à República Velha. É governo e oposição. Né? É um rolo compressor, tem governo e tem oposição. E é melhor ser governo que o governo dá benesses. Não tem mais. Então, isso não é democracia no sentido pleno. Não é. Mesmo assim, isso não é muito nítido, não. Na área do PMDB, por exemplo, na preparação das alianças regionais para as eleições estaduais, é meio difícil saber o que é oposição e o que é governo. E vai ser mais difícil ainda. Por quê? Porque como esse tipo essa cultura política é para quem é para ganhar, e na medida que o governo começa a dar demonstrações que não é garantido que vai ganhar, que o cristal está quebrando, você vai ter uma dispersão muito maior no Brasil, o que não é mal. Será que não é mal? Mas aí aumenta a incoerência partidária. Mas não é mal no seguinte sentido, você abre espaço para um debate de a possibilidade da real mudança. Porque não adianta falar em mudança. O que é real mudança? Você vai ter que ter alternância no poder e tomara que não seja só alternância de pessoas ou de partidos, mas que signifique também uma alternância de mentalidade. Né? Falando em mentalidade, é possível governar com 40 ministérios? É impossível. Eu acho que é difícil que o presidente da República, fosse quem fosse, soubesse o nome dos 40. É muito difícil e nem pode conversar com eles. E nem precisa, e nem é necessário. Está errado isso. E a população percebeu isso. A população percebeu que nós estamos num mau caminho. O que está acontecendo aí é que a população sentiu que estamos num mau caminho. Exagerou? Pode ser. Nem tudo está errado. Muita coisa foi feita, houve acumulação, foi coisa boa. Todos os governos fazem coisas boas e coisas ruins. Eu não sou um radical na avaliação
nem de mim, muito menos dos outros, né? Mas, na verdade, o caminho está complicado, está errado. E é preciso dizer isso com clareza. E tem responsáveis. Tem responsáveis. O presidente Lula introduziu no Brasil uma série de facilidades que não são aceitáveis. Né? A presidente Dilma diz que ela não aceita a corrupção, mas ela sabe, então, que a atitude tem que ser diferente. Eu sei que é difícil.